Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora o nosso programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. É muito bom iniciar essa terça-feira na presença do Pai Eterno e ter a sua companhia comigo nesta manhã. É uma alegria. Nós agradecemos e louvamos a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, você que nos honra com a sua audiência, nos permite entrar na sua casa, no seu trabalho, para juntos, ao vivo para todo o Brasil, rezarmos e elevarmos ao Pai Eterno um preito de gratidão nessa terça-feira, um dia abençoado para todos nós. Preste atenção nessa reflexão no início do nosso programa que nos oferece a doutora da Igreja, Santa Teresa d'Ávila. Ela diz o seguinte: nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus nunca muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Meus irmãos, se temos que ter paciência e esperar, que seja para colher a boa semente que hoje lançamos no solo da vida, se for para semear, então, que seja para produzir o bem, a generosidade, a solidariedade. E para isso nós precisamos tomar a decisão de fazer a diferença na vida de um fiel devoto, devota. O evangelizador é aquela pessoa criativa, decidida e solidária, em um mundo onde cada vez mais vale a regra do cada um por si ou Deus por todos. Pode parecer estranho, mas ainda existem sim aqueles que conseguem fazer a diferença por tomarem a decisão de caminharem de uma forma diferente daquilo que parece ser a maioria, e sem esperar nada em troca por isso. Assim, eu convido você a assumir esta responsabilidade na evangelização, para junto com aqueles que estão evangelizando através da família Filhos do Pai Eterno, empenhados em levar o amor de Deus a cada vez mais pessoas e apresentarem ao nosso Deus, o Deus de amor, como nosso divino Pai Eterno. Convido você a ligar agora para nós no 62-3506-9800 para ser mais um filha amado na família Filhos do Pai Eterno. Nossos atendentes estão à sua disposição para tirar suas dúvidas e fazer o seu cadastro. Eu aguardo você, ainda nesse programa, tomando a decisão, agora ligando para nós no 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. Hoje é dia 14 de janeiro e teremos aqui no programa Pai Eterno o Evangelho do Dia para edificar a nossa fé, as notícias da Igreja e também o pensamento de Santo Afonso. Nós vamos conhecer a vida do santo do dia, São Félix de Nola, invocado contra as doenças nos olhos e as picadas de inseto. No Santo Café nós vamos receber o padre Everaldo da Luz Silva, administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, aqui em Goiânia, para falar sobre o ano litúrgico e o início do tempo comum nas celebrações. E hoje, terça-feira, é dia de bênção da saúde. Vamos rezar por todos os enfermos e por todos aqueles que nos pedem oração. E como não poderia faltar, rezaremos juntos a consagração ao Divino Pai Eterno. Você é o nosso convidado especial, mandando a sua mensagem ou pedido de oração pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram e o nosso Facebook. Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno, que está só começando. É momento também de acolhermos você, Vanessa, que já está ligadinha
nas nossas redes sociais para receber as mensagens daqueles que estão acompanhando o nosso programa, que é ao vivo para todo o Brasil. Bom programa para nós. Um ótimo programa, Padre, um ótimo dia para você que nos acompanha. E hoje tem convidado especial aqui no programa Pai Eterno. Estamos também, eu quero saudar todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar facebook.com/TV Pai Eterno, pode enviar a sua mensagem, a sua dúvida, o seu pedido de oração. E você também pode ter esse contato conosco. Hoje nós vamos falar sobre os tempos litúrgicos. Tem uma postagem lá bonita, demonstrando cada tempo litúrgico da igreja, o tempo do Natal, o tempo do Advento, o tempo comum. Você pode deixar nessa postagem o seu pedido de oração. E o Instagram é @TV Pai Eterno, tudo junto. É isso mesmo, a gente aguarda a sua mensagem, a gente aguarda a sua interação conosco, afinal de contas esse programa é feito para você e se não tiver interação não tem nem sentido de ser, porque tudo que fazemos aqui é para alcançar o seu coração. E não é à toa que nós, você que acompanha o nosso programa, nós sabemos que em tudo que iniciamos, nós sempre iniciamos em oração. É momento de colocarmos a nossa vida no coração de Deus e de rezarmos ao Pai Eterno pedindo suas graças, sua bênção, sua proteção sobre cada um de nós. E nesse gesto, eu convido você, em espírito de oração, a rezar, a colocar diante do Pai suas necessidades, seus pedidos, agradecimentos, para juntos celebrarmos mais um dia, mas em tudo voltarmos ao Senhor. Toda a nossa vida só tem sentido se nós olhamos com esperança para o Divino Pai Eterno. Vamos juntos rezar, colocando nossa vida no coração de Deus. Ouve a minha voz nesta manhã, ó Pai Eterno. Venho a Ti agradecer por este novo dia. Quero louvar Teu nome e pedir que a cada minuto lembre-me que minha vida é muito preciosa, que o dia de hoje Tu me deste para que eu me realize e seja feliz. Preenche-me com Teu amor e Tua sabedoria. Abençoa meu lar e meu trabalho, minha família e minha saúde. Que nesta manhã eu tenha bons pensamentos, que eu fale boas palavras, que eu seja bem-sucedido em minhas ações e aprenda a fazer a Tua vontade. Entrego este dia em Tuas mãos. Obrigado, Pai Eterno. Amém. Entregando tudo o que somos e temos do coração de Deus, é momento de compreendermos a Sua santa vontade através da palavra do Senhor. Pedir a luz do Espírito Santo para podermos compreender os evangelhos e principalmente a palavra do dia de hoje. O evangelho para o dia de hoje está no livro de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Eles se admiravam de sua doutrina. Com efeito, ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Naquela hora estava na sinagoga deles um homem possesso de um espírito impuro que começou a gritar: Que tens conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nossa perdição? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o espírito impuro sacudiu o homem violentamente, deu um grande grito e saiu dele. Ficaram todos espantados, a ponto de se perguntarem uns aos outros: Que é isto? Uma doutrina nova dada com autoridade. Manda até nos espíritos impuros e estes lhe obedecem? E a sua fama espalhou-se logo por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, o texto sagrado nos localiza. Nós estamos em Cafarnaum e num dia de sábado. E para os centros acorre muita gente, inclusive estrangeiros em negócios ou simplesmente turistas. E também, por ser uma terra judia, não pode faltar gente que fosse para rezar no templo. Até porque a cidade era portuária. E então muita gente provavelmente estava lá para tomar a brisa suave do mar. É nesse ambiente que Jesus, como um bom pedagogo e conhecedor do assunto, aparece e começa a semear a boa nova do reino. O homem, possuído pelo espírito mau, reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. Aqui eu vejo taxativamente não só o reconhecimento do poder e da autoridade de Jesus sobre os poderes do mal, como também o poder de curar todo o tipo de enfermidade que nos tira a nossa dignidade. Jesus fala e ensina com tanta autoridade ao ponto de até os espíritos impuros lhe obedecerem. Diante desta autoridade, como tenho obedecido a sua palavra? O que ela tem para me dizer no dia de hoje, nessa terça-feira? No mundo como o nosso, cheios de relacionamentos e atitudes como o de Cafarnaum, existem muitas atitudes libertadoras, fraternas, mas também atitudes de dominação e poder. As guerras, as divisões, o não perdão, todo tipo de maldade representados neste homem com o espírito impuro, curado por Jesus no Evangelho de hoje. Como é que esse homem fez para que ele pudesse ser visto? Era preciso que ele erguesse a sua voz e pedisse a cura através daquela manifestação. E hoje nós somos chamados a elevarmos a nossa voz ao Deus que é o nosso Pai eterno e pedirmos: dai-nos forças para que jamais permitamos que o poder do mal possa prevalecer sobre nós. Seja o nosso coração totalmente voltado para o Pai e para o seu reino. Fazei que o Espírito Santo, ó Pai eterno, possa penetrar nas profundezas da minha alma com o vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor do pecado que estão enterradas no meu coração e na minha casa, na minha família. Que o Espírito Santo queime com o seu fogo abrasador todas as trevas instaladas dentro dos nossos corações, para que os meus sentimentos sejam santos, a fim de que os meus olhos enxerguem somente o bem, a beleza que se vislumbra nas belas coisas criadas por Deus. Para que a minha boca, os meus lábios, a minha língua, diga o que está cheio o meu coração. Para que os meus pés, as minhas pernas me ajudem a procurar e a encontrar verdes pastagens, onde o bom pastor conduza a minha vida. Para que os meus pensamentos, as minhas ideias sejam construtoras do reino dos céus e não da cidade terrena, pois esta não me proporciona a verdadeira e eterna felicidade. Lavai-me e purificai todo o meu ser. Quebrai toda a dureza do meu coração. Destruí todas as barreiras de ressentimento, mágoa, rancor, egoísmo, maldade, orgulho, soberba, intolerância, preconceitos e incredulidade que existem em mim, em nome e no poder de Jesus, o Filho amado do Pai eterno, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito e louvado seja Deus pela sua palavra. Bendito e louvado seja pela ação dessa palavra em nossa vida. Acolhendo essa mensagem, nós queremos fazer a vontade de Deus, assim como aqueles que nos precedem na glória dos céus. É momento de rezarmos com o santo do dia.
Nesse dia 14 de janeiro, dia de São Félix de Nola, invocado contra as doenças nos olhos e picadas de insetos. De origem síria, Félix é o filho mais velho de Hérminias, um soldado sírio que tinha se retirado para Nola, perto de Nápoles, na Itália. Após a morte de seu pai, Félix vendeu quase todos os seus bens e deu para os pobres e passou a seguir a sua vocação clerical. Foi ordenado presbítero pelo bispo Maximus de Nola. Durante as perseguições do imperador Décio, o bispo, ajudado por Félix, fugiu para as montanhas e Félix foi preso, surrado e torturado para renegar a sua fé. A lenda diz que um anjo o livrou da prisão para que ele cuidasse do bispo doente. Félix escondeu o bispo em uma casa abandonada. Diz ainda a tradição que quando os dois estavam seguros dentro desta velha casa, uma aranha rapidamente teceu uma enorme teia sobre a porta, de modo que todos pensassem que a casa estava abandonada há muito tempo. Soldados imperiais por lá passaram e não entraram devido à enorme teia. Com a morte do imperador no ano 251, as autoridades encerraram as perseguições aos cristãos. Após a morte do bispo Maximus, Félix foi escolhido para ser o bispo de Nola, mas recusou a favor de Quintus, um padre mais antigo e mais experiente. Félix passou a explorar a sua pequena fazenda e dava tudo o que nela produzia para os pobres e doentes. Faleceu no ano de 255, de causas naturais, mas é normalmente listado como mártir devido às torturas e às privações de que foi vítima durante as perseguições aos cristãos. Seu túmulo tornou-se local de peregrinações e vários milagres foram creditados à sua intercessão. Ele é invocado contra doenças nos olhos e as picadas de inseto. Vamos agora rezar juntos a oração pedindo a intercessão de São Félix de Nola. Concedei-nos, Pai eterno, a graça de sermos sempre firmes na fé e pela intercessão de São Félix de Nola. Livrai-nos, Senhor, das doenças nos olhos e das picadas de insetos peçonhentos. Que sigamos os passos de São Félix, que se desapegou dos bens dessa terra, e dai-nos a coragem de defender a nossa fé, mesmo diante das perseguições. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. São Félix de Nola, Rogai por nós. Agora é momento de interagirmos com você, que desde o início do nosso programa já acessou a nossa postagem nas redes sociais e já deixou ali a sua mensagem. Padre, tem muitas pessoas nos acompanhando por meio da transmissão ao vivo pelo Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno. E agora eu quero apresentar a vida desses irmãos que estão ao vivo conosco. Tem a Lora Ribeiro, que pede oração pela sua família, pelos seus amigos, pede que Deus proteja todo o seu trabalho. A Maria do Carmo, que diz: bom dia, Padre Wellington, peço oração pela minha saúde, por toda a minha família, e eu agradeço ao Pai Eterno por mais um dia. Amém. A Ivanilde Laranjeira diz: divino Pai Eterno, peço agora a restauração da saúde do meu pai, que tem 82 anos, Sebastião Gonçalves, que mora em Belém, no Pará. Nós clamamos agora a graça do Pai Eterno sobre a vida do seu Sebastião. Peço oração pela minha família e porque eu estou com depressão. É a Elza Zanetti, que reza conosco nesse momento. Clamamos a cura e a libertação de Deus sobre a sua vida, Elza. A Fátima Abreu também pede pela sua família, que Deus possa iluminar o caminho do seu irmão, que está procurando um trabalho, que a providência divina aconteça na vida dele. Também tem o Dionísio Ferreira, que diz que está sintonizado conosco e pede toda a graça do Pai Eterno sobre a sua vida. Tá certo, bendito e louvado seja Deus pelo povo que está ligadinho nas nossas redes sociais e está deixando sua mensagem. Lembrando que você pode participar do nosso programa, tanto pelo Instagram como também pelo Facebook. E caso você hoje tome a decisão de fazer parte dessa família de amor, e eu convido você
a ligar agora para nós no 62-3506-9800. Ligando para nós, no final do programa, nós vamos sortear um dos nossos que vão fazer parte da nossa família de amor, um dos nossos associados, para poder apresentar suas intenções ao vivo aqui no programa Pai Eterno. Portanto, eu convido você a ligar agora no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Ligando ou acessando, fazendo o seu cadastro, deixando seus dados, o Padre vai ligar para você e nós vamos nos consagrar ao Divino Pai Eterno através das suas intenções. Chegou o momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. 2009, ano recorde nas peregrinações à Terra Santa. Os dados recém-divulgados pelo Franciscan Pilgrim Office, Centro de Apoio às Peregrinações, vinculado à custódia da Terra Santa, confirmam que em 2019 foi um ano recorde para a grande quantidade de peregrinos provenientes de todo o mundo que visitaram os lugares sagrados da Terra Santa, onde Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. De acordo com os números apresentados, os peregrinos cristãos que, de alguma forma, se beneficiaram do apoio do Centro Franciscano de Peregrinos foram cerca de 630 mil, dos quais 98% eram católicos. Os países de origem das peregrinações assistidas pela rede franciscana em 2019 foram 115, sendo 35 países europeus, 31 africanos, 23 americanos e 22 países asiáticos, além de 4 países da Oceania. Segundo dados fornecidos pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, os turistas que entraram em Israel em 2019 foram cerca de 4 milhões e 500 mil. Amanhã será publicado um livro sobre o sacerdócio, assinado pelo Papa Emérito Joseph Ratzinger e pelo cardeal Robert Sarah, prefeito da Sagrada Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Sobre este assunto, quem traz as últimas informações para nós é o correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ganhou as principais páginas dos jornais aqui na Itália e em toda a Europa a notícia da publicação amanhã, quarta-feira, 15 de janeiro, na França, de um livro sobre o sacerdócio, assinado pelo Papa Emérito Bento XVI, Joseph Ratzinger, e pelo cardeal Robert Sarah, prefeito da Congregação do Culto Divino. Nós da Rádio Vaticano, Vatican News, junto com a TV Pai Eterno, seguimos as notícias. Segundo antecipações fornecidas pelo jornal Le Figaro, os autores entram no debate sobre o celibato e sobre a possibilidade de ordenar sacerdotes casados. Ratzinger e Sarah, que se definem 2 bispos em filial obediência ao Papa Francisco, que buscam a verdade num espírito de amor pela unidade da Igreja, defendem a disciplina do celibato e apresentam as motivações para não mudá-la, segundo o parecer de ambos. A questão do celibato ocupa 175 páginas do volume, com 2 textos, um do Papa Emérito e outro do cardeal, com uma introdução e a conclusão assinadas pelos 2. Dom Sarah, no seu texto, recorda que há um elo ontológico sacramental entre sacerdócio e celibato. Qualquer enfraquecimento desse elo colocaria em discussão o magistério do concílio e dos papas Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Suplico ao Papa Francisco, escreve o cardeal, que nos proteja definitivamente de tal eventualidade, vetando qualquer enfraquecimento da lei do celibato sacerdotal, mesmo limitado a uma ou outra região. Dom Sarah chega a definir uma catástrofe pastoral, uma confusão eclesiológica e um ofuscamento da compreensão do sacerdócio, a eventual possibilidade de ordenar homens casados.
Bento XVI, em sua breve contribuição, refletindo sobre o argumento, que remonta às raízes hebraicas do cristianismo, afirma que o sacerdócio e o celibato estão unidos desde o início da nova aliança de Deus com a humanidade, estabelecida por Jesus. E recorda que, já na Igreja Antiga, isto é, no primeiro milênio, os homens casados podiam receber o sacramento da ordem somente se estivessem comprometidos a respeitar a abstinência sexual. Recordamos que o celibato sacerdotal jamais foi um dogma. Trata-se de uma disciplina eclesiástica da Igreja Latina que representa um dom precioso, definido deste modo por todos os últimos pontífices. A Igreja Católica de Rito Oriental prevê a possibilidade de ordenar sacerdotes homens casados e exceções foram admitidas também para a Igreja Latina, justamente por Bento XVI na Constituição Apostólica Anglicanorum Coetibus, dedicada aos anglicanos que pedem a comunhão com a Igreja Católica, em que se prevê admitir, caso por caso, a ordem sagrada do presbiterato também homens conjugados, segundo os critérios objetivos aprovados pela Santa Sé. A respeito desta publicação, a sala de imprensa da Santa Sé divulgou uma declaração respondendo aos jornalistas. A posição do Santo Padre sobre o celibato é conhecida. No decorrer da coletiva com jornalistas de regresso do Panamá, o Papa Francisco afirmou: "Vem-me à mente aquela frase de São Paulo VI: prefiro dar a vida antes que mudar a lei do celibato." E acrescentou: "Pessoalmente, penso que o celibato é uma dádiva para a Igreja. Não estou de acordo com permitir o celibato opcional." Ao invés, a respeito do modo como esse argumento se insere no trabalho mais amplo do recente sínodo sobre a região panamazônica e a sua evangelização, durante a sessão conclusiva, o Santo Padre afirmou: "Fiquei muito feliz por não termos caído prisioneiros desses grupos seletivos que do sínodo só querem ver o que foi decidido sobre esse ponto intraeclesial ou sobre esse outro, e negaram o corpo do sínodo, que são os diagnósticos que fizemos nas 4 dimensões." Vale a pena recordar ainda que, sobre esse argumento, Bergoglio se expressou várias vezes quando ainda era cardeal no livro com o rabino Abraham Skorka. Ele explicou ser favorável à manutenção do celibato com todos os prós e os contras que comporta, porque são 10 séculos de experiências mais positivas do que de erros. A tradição tem um peso e uma validade. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, por sua participação aqui no programa Pai Eterno. A Congregação para a Evangelização dos Povos coloca à disposição e apoia economicamente uma rede de colégios em Roma e Castel Gandolfo, que trabalham a serviço da atividade missionária das jovens igrejas e para sua qualificação humana, espiritual, cultural e teológica. O prefeito emérito para a Congregação para a Evangelização dos Povos, cardeal Fernando Filoni, por ocasião da festa anual do Colégio Urbano da Propaganda FIDE, disse que todos os anos a congregação, graças ao apoio das pontifícias obras missionárias, oferece cerca de 500 bolsas de estudo para seminaristas, sacerdotes e religiosas dos territórios de missão e das jovens igrejas que dependem do dicastério missionário. É um profundo e solidário compromisso no trabalho de formação que responde às expectativas e às necessidades das igrejas locais na África, na Ásia, na América Latina. Uma exposição extraordinária do Santo Rosário em 2020, por ocasião do próximo encontro organizado pela comunidade de Taizé, em Turim, o arcebispo Cesare Nosiglia anunciou a exposição do Santo Sudário apenas 5 anos após a última exposição, considerada entre as mais frequentadas e vividas pelos peregrinos de todo o mundo.
chegou a mais de 2 milhões, o Santo Sudário será exposto novamente em Turim. Foi o que anunciou o arcebispo Dom Cesare Nosiglia. A ocasião para a exposição extraordinária do Santo Sudário é a 43ª edição do Encontro Internacional organizado de 28 de dezembro de 2020 a 1º de janeiro de 2021 pela Comunidade Ecumênica de Taizé, na cidade italiana. O assunto agora são os 10 mandamentos da Igreja Católica. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, eles devem ser entendidos como um caminho de vida livre da escravidão do pecado. Saiba mais sobre a importância dos 10 mandamentos na entrevista com o missionário redentorista, Padre Nildo Barbosa. Olá, meu irmão, minha irmã, acompanhando a nossa programação da TV Pai Eterno. Hoje, mais uma vez, neste local tão importante, que é a Igreja Matriz de Trindade, berço da devoção ao Pai Eterno. E para falar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia como cristãos. Você já parou para pensar hoje, durante a semana, nesses últimos dias, sobre os 10 mandamentos, sobre a importância dos mandamentos? É sobre isso que nós vamos falar e eu chamo a sua atenção, peço o seu carinho, porque o Padre Nildo Barbosa é o nosso convidado para poder falar sobre esse assunto importante para todos nós católicos. Padre, tudo bem? Bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. Qual a importância dos 10 mandamentos? Igualmente, a alegria e a satisfação também é de minha parte estar aqui na TV Pai Eterno. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, nós somos convidados a voltar na Sagrada Escritura e percebermos que o Decálogo, como nós conhecemos, ou os 10 mandamentos, ele faz parte de um conjunto de leis, de normas, fixados em um tempo e também numa história, para a vivência de uma ética e principalmente a adoração a Deus. Aproveitando essa deixa do Padre Nildo, vamos colocar na tela agora todos os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. 10º e último mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então, Padre, nós acompanhamos agora, aqui na tela, os 10 mandamentos. E aí eu te faço uma pergunta. Existe um mandamento mais importante do que o outro para a igreja? Não é que existe um mais importante ou um outro menos. Se nós olharmos no Decálogo, o que é o essencial? É amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a partir do amor a Deus sobre todas as coisas, não tem como ferir os que vêm pela frente. Por quê? Como eu já havia dito, é uma questão de ética e também uma questão de fé. Amar a Deus sobre todas as coisas. E de que forma que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Na pessoa de nossos irmãos e irmãs, aquilo que Jesus sempre disse, e ele deu testemunho do Pai. Então, eu não posso dizer que amo a Deus e odeio o meu irmão. Eu não posso louvá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo com os meus lábios e minha língua ferir alguém, como levantar um falso testemunho, como desabonar a conduta de alguém, como levantar falso testemunho, né? E também usar da língua para levantar o nome de Deus em vão, como se fosse fazendo de uma chacota com o nome de Deus.
Padre, a igreja ela faz o seu trabalho diário, né, de lembrança aos devotos da importância de seguir a palavra de Deus. Esses 10 mandamentos, dentro das famílias, através dos pais para os filhos, é a lógica da natureza, eles devem ser trabalhados também como catequese diária para fortalecer essa importância? Com certeza. A família ela é a base, ela é o alicerce. Um dos documentos da igreja vai dizer que a família é a igreja doméstica. E a vivência e a atualização dos mandamentos na família, ele é essencial. Aonde, inclusive, nós contemplamos no Decálogo honrar pai e mãe. É um dos mandamentos que tem uma relevância cultural e histórica na cultura do povo de Israel, aonde honrar pai e mãe era praticamente uma obediência cega no que tange a fala dos pais aos filhos, a questão de aconselhamento e de tudo. Mas também uma implicação ética no sentido dos filhos cuidarem dos pais na velhice. Então, este mandamento ele é super atual, onde o pai e a mãe exorta, corrige, aconselha os seus filhos e a vivência dele é no dia a dia mesmo. Padre, já encerrando e pedindo as suas considerações finais em relação a esse assunto, os 10 mandamentos da Igreja Católica, queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos que acompanham a nossa programação e por estarmos também no primeiro mês do ano, seria de bom grado cada família pegar ali todos reunidos e passarem, né, refletirem sobre os 10 mandamentos, já que o ano é novo, a vida também pode ser nova e um ano aí vivenciando mais um pouco a palavra de Deus. É uma boa dica, né, Padre? Suas considerações finais. Bem, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós precisamos compreender que é a vivência do amor. Então, no início, né, deste ano, todos nós fomos convidados a retomar pontos essenciais da nossa fé. Os mandamentos é um deles. Claro que a vivência em família deles vai contribuir para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Então, que todos nós tenhamos a coragem e um tempinho de revisitar os mandamentos para que este ano que se inicia, nós possamos vivenciá-los de acordo com a graça de Deus. É isso aí. Espero que esse assunto tenha melhorado, tenha contribuído com o seu dia. Padre, obrigado por essa participação. Para a gente encerrar, deixo uma bênção especial para todos que estão assistindo. Valeu, obrigado. O agradecimento é mútuo pela presença nessa TV dedicada ao Pai Eterno. Que nós tenhamos um santo ano de 2020 sobre as graças do Pai, pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, a você e seus familiares, a bênção que provém do amor e da misericórdia do Divino Pai Eterno. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado ao Padre Nildo Barbosa, também ao Pedro, por nos esclarecer e nos colocar diante desta realidade importante para a nossa vida, que são os 10 mandamentos. Agora é momento de interagirmos com você que está ligadinho nas nossas redes sociais. Vanessa, nesse momento nós vamos registrar a participação dos nossos devotos. Sim, nós vamos agora apresentar as intenções de todos vocês que estão deixando as suas intenções nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. E lembrando que hoje estamos ao vivo pelo Facebook.
A Valdenice pede por todos os seus familiares e, de maneira especial, pela libertação do alcoolismo do José Dilson, que realmente o José seja liberto desse vício, em nome de Jesus. A Francine Biglia, de Riversul, São Paulo, pede por todos os seus familiares. A Kênia Damaso agradece pela saúde e pede uma bênção especial para o aniversário de casamento dos seus pais. Eles estão completando hoje 47 anos de matrimônio. Meus parabéns, que Deus os abençoe e que a Sagrada Família sempre os proteja. A Vanessa Lima Borges pede a graça de um trabalho. Também o Gilmengo Santos pede por todas as famílias. A Fátima Pereira pede pelos seus filhos Júnior, Jaqueline, pelo seu genro, Nora e por todos os netos. A Maria Loureiro pede pela sua família e por todos aqueles que estão doentes. E nós apresentamos todas as intenções, as enfermidades, a procura pela saúde, porque hoje é dia especial, dia de bênção da saúde. Então, você pode deixar também a sua intenção nas nossas redes sociais. Tá certo, desde já a gente agradece todos que estão participando conosco do nosso programa, ligadinhos através das nossas redes sociais e hoje através também dessa live ao vivo que está para o Facebook. Eu convido você agora a acompanhar a história emocionante. A Lísia sofreu 2 AVCs e mesmo sendo desenganada pelos médicos, ela não perdeu a fé. Hoje, curada, ela conta os detalhes dos momentos vividos e que transformaram a vida dela. Vamos acompanhar. Às vezes a gente não lembra que respirar é uma coisa muito difícil, falar é uma coisa muito difícil. Eu tive muita dificuldade para falar, a fala foi a coisa mais difícil que eu tive de recuperar. Ainda não está normal, ela ainda não voltou 100%, mas eu tenho fé que vai. Eu sou advogada, preciso disso um pouco, mas hoje eu vivo a vida com uma gratidão que, se eu ficar assim, graças a Deus, estou muito bem. Quem vê a Lísia dando esse testemunho não imagina os momentos de angústia que ela teve que enfrentar recentemente. É que há 5 meses ela foi surpreendida com um grave problema de saúde, que mudou por completo sua vida. Há 5 meses eu fui surpreendida com 2 AVCs. Eu tive o primeiro e fui hospitalizada, já estava hospitalizada, acreditei que estava bem e que já estava diagnosticado, tudo bem. E na noite seguinte eu dormi e tive o segundo AVC. Foi um AVC muito grave, eu fiquei tetraplégica e afásica, que é o que a gente chama de muda. Eu entendia tudo, eu tinha consciência de absolutamente tudo, exceto da parte em que eu fiquei em coma 1 dia e meio. Mas eu já tive consciência do que estava acontecendo, mas não falava e não mexia nem um pedacinho do corpo, nada. Não abria a boca, respirava com dificuldade, mas respirei sozinha, não precisei de aparelhos. E o diagnóstico foi o pior possível. Diante de tamanha turbulência, a recuperação da advogada foi ficando cada vez mais distante. É que para a medicina não havia mais esperanças. Passei uma semana entre a vida e a morte, um dia após o outro sem saber se eu sobreviveria, até que completaram os 7 dias em que o quadro estabilizou, mas o diagnóstico foi o pior possível. O médico chamou minha família, os meus amigos, para dizer que não teria mais chance de eu voltar a falar, nem andar, que a área que comprometeu o cérebro é a área que controla todo o corpo, inclusive o batimento cardíaco, a respiração. E meu quadro era um quadro muito preocupante para todo mundo, que a partir de agora eu seria uma pessoa inválida, voltaria para casa, mas sem nenhum dos movimentos. Foram 21 dias na UTI e, mesmo consciente do que enfrentava, não conseguia expressar com movimentos e palavras o que passava no coração. Saiu do hospital totalmente dependente de outras pessoas e ficou cerca de 90 dias acamada, mas em nenhum momento perdeu a fé. Eu comecei a andar, comecei a falar. Depois de muita oração, uma corrente de fé que se formou muito forte ao meu redor. Inclusive, a minha madrinha fez uma intercessão ao Divino Pai Eterno, pedindo que eu melhorasse, que eu voltasse a andar e a falar para que eu pudesse vir na Trindade agradecer. E assim eu fiz.
com muita felicidade, muita emoção. Eu entrei no santuário andando, falando, agradecendo, coloquei meu nome no livro, conheci a Sala dos Milagres e vi tantas pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Ela lutou incansavelmente. Em momento algum duvidou do poder do Pai Eterno. Traçou metas para cumprir todos os dias e aos poucos superou as expectativas dos médicos, pois acreditou que esse não seria o diagnóstico final e teve paciência para esperar a bênção chegar. Eu acredito que em todos os momentos eu tive muita calma, apesar das oscilações de tristeza e de desespero, tanto meu quanto da minha família, mas eu tinha muita calma e fé de que eu ia ficar muito bem. E eu estou aqui sem sequela nenhuma para dizer que a medicina não é uma ciência exata, que a gente tem que ter fé e acreditar que tudo é possível. Para Deus, nada é impossível agora. Hoje ela se tornou devota do Pai Eterno e carrega no coração a gratidão por ser prova do seu amor e misericórdia. Eu não esperava passar por tudo isso, não esperava que a minha fé se renovasse dessa maneira. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma pessoa de muita fé, que conversa com Deus. Eu não quero perder nenhum dia de vida mais. Eu sou muito grata a Deus pela essa oportunidade de estar aqui de novo, de refazer, recomeçar a minha vida. E tenho certeza que tudo isso tem um propósito muito maior, tanto para mim como para minha família, para as pessoas que estiveram comigo nesse momento. E hoje essa felicidade. Acreditar nas bênçãos do Pai Eterno é a melhor saída para os que sofrem. E Lísia é prova disso. Diante das provações, fortaleceu o relacionamento com Deus e viu que, pela fé, as bênçãos não demoram para chegar. Deus abençoe, fortaleça e proteja todos aqueles que têm a sua fé renovada no Divino Pai Eterno. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós teremos o nosso Santo Café. Hoje vamos falar sobre o tempo comum do ano litúrgico com o Padre Everaldo da Luz Silva, administrador da paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos aqui em Goiânia. É daqui a pouco, eu volto após o intervalo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo sua audiência, sua sintonia conosco. Muito obrigado a você que está ligadinho na nossa programação, também pelo Facebook, através da nossa live. Você que está acompanhando a programação da TV Pai Eterno pelo Instagram, através da sua mensagem, do seu post. Nós agradecemos a sua interação e, é claro, vamos registrar aqui durante o nosso programa. Agora chegou o momento especial em que nós convidamos você, aqueles que estão com você, aonde você está, para juntos tomarmos o nosso Santo Café aqui no programa Pai Eterno. Depois de servir o nosso convidado, o Padre Everaldo, nós agora vamos poder acolher bem também o nosso convidado, que é administrador da paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, aqui em Goiânia. Padre Everaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Hélio. Alegria acolher o senhor aqui. O padre não é goiano? Não, sou... O padre é de onde? Sou do Paraná, da Arquidiocese de Maringá. Da Arquidiocese de Maringá. Sim. E, inclusive, nós temos uma grande audiência lá no Paraná. Nós agradecemos
a presença do senhor. E como é que o senhor está vivendo esses primeiros momentos em Goiânia? Está sendo muito bom, um tempo de adaptação, né, ao clima e gostando bastante da cultura. Aqui é muito quente. Sim, sim. A gente é acostumado a um clima um pouco mais fresco, então a gente está um pouquinho adaptando, mas estou gostando bastante. Foi muito bem acolhido. Ah, que bom. Tem quanto tempo de sacerdócio, padre? Eu tenho 10 anos de ministério. 10 anos de ministério. E agora o senhor terminou, tem pouco tempo, o seu mestrado? Mestrado em Direito Canônico. Aqui na Arquidiocese, o senhor, além de ser administrador da paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, o senhor também tem um trabalho específico junto à Cúria, né? Sim, eu trabalho no Tribunal Eclesiástico, eu sou juiz eclesiástico do Tribunal. Como é que é o trabalho no tribunal? Só para a gente poder ter uma ideia, para diferenciar do trabalho do administrador paroquial. Sim, o Tribunal Eclesiástico, ele trabalha com as causas jurídicas do tribunal e o tribunal necessita, para julgar algumas causas, de juízes que sejam formados na área. O trabalho que mais nós temos no Tribunal Eclesiástico hoje são de nulidade matrimonial. Tem muita gente que procura? Sim, muita gente que procura nulidade matrimonial e para que se julgue um processo matrimonial é preciso que haja 3 juízes canônicos. 3 juízes? 3 juízes. Hoje, quem são esses 3 juízes do nosso Tribunal de Goiânia? É o Padre Cristiano, o Padre Fagner e eu. O Padre Cristiano de Faria, que é originário de Jataí. O Padre Fagner, que é da Diocese de Anápolis, e o senhor? E eu, que sou de Maringá. De Maringá, da Arquidiocese de Maringá, sim, no Paraná. Então, um abraço aos paranaenses que estão ligadinhos conosco. Agora sim, padre, diferente do calendário civil, a Igreja Católica segue o calendário litúrgico, com datas especiais, solenidades e características específicas. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Vamos acompanhar um VT preparado pela nossa equipe de reportagem. Em cada Santa Missa, celebramos o mistério de nossa salvação, o momento que Jesus Cristo nasce, morre e ressuscita. E tudo na liturgia está ligado a isso. E para conversar sobre o ano litúrgico, vamos conversar com o Padre Vilmar Barreto. Padre, obrigada por nos receber. E para começar, eu gostaria de saber o que seria o ano litúrgico e como ele é dividido. Eu que agradeço o convite. O ano litúrgico, para se entender o ano litúrgico, é preciso primeiro entender o que é a liturgia, né? A liturgia, ela significa o povo que trabalha, o povo que anda. Então, anda dentro de um ritmo, dentro de uma sintonia litúrgica. Se nós olhamos no Antigo Testamento, nós já conseguimos ali encontrar períodos litúrgicos, né? Eles, inclusive, celebravam a grande Páscoa deles, a passagem, né? Então, é muito comum encontrar na Sagrada Escritura. Mas em Jesus Cristo, nós vamos aí encontrar realmente o que nós celebramos hoje enquanto período, enquanto tempo litúrgico, que é desde o nascimento, a missão de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição. E nós temos, então, enquanto o período mais forte litúrgico, nós vamos ter justamente a Páscoa na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. O tempo litúrgico, que nós falamos por vezes ano litúrgico, né? A palavra ano litúrgico, ela vem aí do século XVIII, do século XIX, é muito novo isso, né? Mas o termo que era utilizado já era tempo litúrgico. Nós vamos ter 3 tempos: o tempo comum, depois teremos o tempo, não exatamente depois, porque o tempo comum ele acontece 2 vezes, né? Entre o tempo natalino e o tempo pascal. O período pascal, inclusive, é importante deixar isso claro, é o período mais forte dentro da liturgia da nossa igreja. Padre, e são divididos em anos A, B e C? E dentro desses anos tem os evangelhos, mas São João não entra. Por quê? Na verdade, os anos, nós temos o ano ímpar e o ano par, e desses anos ímpares pares nós vamos ter então aí os períodos, né? Que é um período A, o período B e o período C. O Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O Evangelho, inclusive, antes do Vaticano II, depois da reforma litúrgica, que nós tivemos aí Lucas e tivemos também Marcos, mas os evangelhos eram somente de Mateus. É claro que em alguns momentos entravam os outros evangelhos.
O Evangelho de João é o evangelho mais teológico, então ele é trabalhado em períodos mais fortes que nós temos. Vamos ver que no período natalino e no período pascal, nós vamos ter muito forte o Evangelho de João. Por isso, ele é um evangelho, digamos assim, contemplado para ser utilizado pela Santa Igreja na liturgia nesses momentos mais fortes. E dentro do ano litúrgico existem as festas, solenidades e memória. Qual a diferença? Justamente. A memória é lembrar de determinados santos, né? E até mesmo de Nossa Senhora, né? A grande santa, né? Mas é lembrar de momentos importantes e pontuais na igreja. Então nós temos aí as memórias. As festas, eles são momentos mais abrangentes, onde a igreja se reúne para celebrar um padroeiro, uma festa de um santo determinado, também de um local. Agora, a solenidade é a grande festa. Não à toa que todos os domingos são solenidades. A liturgia dominical são liturgias solenes. E aí entra depois também a questão das cores que são utilizadas, tanto nas memórias, quanto nas festas e nas solenidades. Aí também tem uma redistribuição das cores litúrgicas. E quais seriam essas cores e seus significados? Tudo bem. Nós temos a cor verde, né? A cor verde é sinalizada inclusive no tempo comum, muito utilizado a cor verde, né, para esse tempo, porque ele é um momento de preparação. Em um momento nós temos a missão, já mostra a missão de Jesus em preparação para o reino, e depois nós temos outro momento ainda do tempo comum, que utilizamos o verde, que é a nossa preparação. Jesus nos prepara e agora nós nos preparamos. É um sinal da esperança. Vamos ter também a cor roxa, que é utilizado na quaresma e também no advento. Na quaresma, o ar dele é penitencial e é em preparação para aqueles momentos mais difíceis que teve na vida de Jesus e representa também a nossa vida. E já no advento, a cor roxa não é penitencial, tá? A cor roxa no advento, ela mostra mais aquele momento sublime que nós estamos vivendo, esperando aquele que há de vir. A cor vermelha, que é utilizada de forma especial para os mártires, né? A liturgia que celebra os mártires. Mas não só os mártires, nós vamos ter liturgias também, como é o caso de Pentecostes, porque representa este momento sublime de uma grande entrega do povo. Pentecostes é uma grande entrega, é o encontro, né? Do Deus que se entrega com os seus dons, do homem e da mulher que se entrega recebendo esses dons também. E aí nós temos a outra cor litúrgica, que é o branco. O branco que vem também, o branco ou o dourado, que é para as grandes solenidades. Assim nós podemos incorporar, né? Tem o rosa também, o rosa que é utilizado na quaresma e também no advento, 2 momentos só na parte da liturgia, de todo o período litúrgico, né? Ou do ano litúrgico, que mostra a grande alegria. Então, vamos perceber que são 2 momentos que eles vão meio que cortar tudo aquilo que está sendo, é um bloqueio para mostrar que na quaresma, em meio à grande dificuldade, nós encontramos com Cristo que é alegria. Padre, a grande dúvida da maioria dos devotos é a diferença. Por que é diferente o ano litúrgico para o ano civil? Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco sobre isso. Tudo bem. O ano civil, 365 dias, né? Isso depende também se o ano é bissexto ou não, né? Nós vamos ter uma modificação nesse período do ano, mas o ano civil, ele é um ano marcado por repetições e por passado, né? Então, 1º de janeiro a 31 de dezembro, aí vocês vão ter grandes celebrações, mas celebrações civis, não são celebrações que incorporam o mistério de Deus, tá? Então nós vamos ter ali Dia dos Pais, Dia das Mães e outras festas que se tornam sempre passados e depois sempre vai ser uma repetição, tá? Então, isso que marca o ano civil. O ano civil não entra no mistério, não é próprio do ano civil entrar no mistério. O ano civil ele inicia, é claro que a contagem pode ter aí algumas nuances, mas inicia no chamado ano Domino, que é o ano do Senhor, com o nascimento de Cristo. Então começa uma contagem especialmente para nós do Ocidente. Já o ano litúrgico não. O ano litúrgico não é uma repetição. É o ontem, hoje e sempre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós celebramos, por exemplo, em toda a Eucaristia, né, celebrada, nós não estamos celebrando o que aconteceu há 2000 anos. Está acontecendo agora.
né, com um mistério, é claro, né, porque nós estamos vendo Jesus sendo morto, crucificado e ressuscitado. Acontece em forma de mistério. Então, o ano litúrgico, é importante perceber isso, que é o momento em que o atemporal, que o eterno, se junta com o temporal. Então, este é o ano litúrgico, nós estamos envolvidos no mistério. O ano civil, que deve ser muito bem cuidado e tratado por todos nós, né? O ano civil, ele é apenas uma mudança de tempo para um calendário mais social do que um calendário, nós podemos chamar do calendário divino, que nos leva ao reino dos céus. Só uma diferencinha, o ano litúrgico começa quando? O ano litúrgico, ele inicia no período do advento. Temos a festa, né, a grande solenidade de Cristo Rei, e aí nessa primeira semana já inicia o ano litúrgico. E que difere também, né, porque o ano civil vai começar em 1º de janeiro. Padre, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas, que o Pai Eterno abençoe a ordenação do Senhor e essa caminhada. Amém, eu que agradeço e podem contar sempre com a nossa presença, participação e que Deus abençoe o namoro de Maria. Certo, muito obrigado ao Padre Vilmar também, a Daiane, por nos esclarecer um pouco mais. Agora a gente vai conversar aqui com o Padre Everaldo. Padre, do ponto de vista do trabalho na paróquia, como é que a gente pode entender esse início, após a festa do batismo do Senhor, de um tempo em que parece que ser o maior na vida da igreja? Fala um pouco para nós sobre o tempo que iniciamos. O tempo comum é o tempo ordinário, que a gente chama comum, ordinário do dia a dia, em que o cristão ele é convidado a testemunhar a sua fé, a viver todos os mistérios de Cristo, né? Ele é um tempo maior, né? Mas ele difere dos outros tempos, porque o outro tempo é chamado tempo do Natal e o tempo da Páscoa são os dois grandes tempos da igreja. O tempo comum é vivenciar isso, né? É interiorizar isso e no dia a dia do cristão, né? do povo de Deus, né? O tempo comum é um chamado do povo de Deus a se santificar nos mistérios celebrados, Natal e Páscoa. A gente pode pensar, e eu pego sempre uma dúvida mais comum aos fiéis para a gente se situar na conversa. A gente pode pensar que o tempo comum é um tempo menos importante do que os demais? Não. Às vezes, por ser o tempo, a gente chama comum, a pessoa pode entender que não é, que é diferenciado. Que não é especial, né? Dos tempos grandes, os dois tempos grandes da igreja, Natal e a Páscoa. Porém, o tempo comum ele não se torna menor porque é vivenciar o Natal e a Páscoa no dia a dia da vida cristã, do cristão. Agora, dentro da liturgia, nós temos uma divisão, o Padre Vilmar falou alguma coisa, mas existem anos específicos. Por que isso na vida da igreja? Tem um ano que tenha A, B, C, por que isso? A igreja nos convida, no ano litúrgico, a cada ano vivenciar ou escutar os mistérios de Jesus através de um evangelista. Por exemplo, no ano A, se ouve o Evangelho de Mateus, no ano B, o Evangelho de Marcos e no ano C, o Evangelho de Lucas. É uma maneira de cada 3 anos, a igreja vivenciar, porque cada evangelista tem uma maneira de tratar, um modo de tratar os mistérios da vida de Cristo, a vida pública de Cristo. Então, a igreja, nesses 3 anos, convida os cristãos, né, que convida os católicos a escutar um evangelho. Tá certo. Agora, vamos com participação, porque nós estamos ao vivo também no Facebook, para uma live, mas nas nossas postagens, tanto no Facebook como no Instagram, nós temos participação que nós registramos agora aqui no programa Pai Eterno. Nós temos aqui várias pessoas que estão sintonizadas conosco, participando desse Santo Café, falando hoje sobre a liturgia, em especial o tempo comum. A Alice Farias, a Rosalina Garcia, a Clauciane Souza, o Manuel Silva, a Carmen Freitas, a Maria Loureiro e também a Elaine Cristina. E a Janine Vilela diz que ama esse programa e está sintonizado conosco. Padre, aproveitando esse respaldo, né, que nós estamos falando do tempo comum,
será que a gente pode comparar, né? A gente tem marcos importantes na nossa vida. Estou falando da minha linguagem leiga. Eu sei que, como sacerdote, é a minha maneira leiga de compreender esse tempo comum. Nós temos festividades nas nossas vidas pessoais, aniversário de casamento, mas a gente só tem a capacidade de comemorar essas grandes festas dentro do nosso lar, dentro da nossa família, por causa daquele cotidiano que é alimentado, que a gente pode crescer na fé. A gente pode comparar também o tempo comum, esse cotidiano da igreja que a gente vai alimentando, vai crescendo na fé, para viver de maneira especial essas duas grandes festas da igreja, que é o Natal e também a Páscoa do Senhor? Aí, padre. Sim, a gente pode sim comparar, porque para a igreja, todo domingo, no tempo comum, é a Páscoa. Então, a gente revive... na verdade, a igreja não se faz memória do mistério de Cristo. A igreja vive o mistério de Cristo. Então, o cume do tempo comum são os domingos. Os domingos que nós celebramos a Páscoa do Senhor, né? Então, a gente revive nesse cotidiano, nesse dia a dia, o Senhor presente, o Senhor que veio, o Senhor que está conosco, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos dá seu Espírito Santo. Então, é um reviver cada dia o tempo comum, né? Não é uma memória, é uma vivência, né, de fatos importantes, de mistérios importantes da presença de Cristo em nossa vida. Agora, as dimensões, como é que a gente observa e enxerga as dimensões da vida de Cristo na liturgia da igreja? Porque, é claro, são momentos específicos que estão registrados nos evangelhos. Como é que a liturgia trata isso? A liturgia vai colocando em cada tempo, né, os momentos da vida de Cristo. Por exemplo, acabamos de celebrar o Natal, né, o Natal. Então, é a chegada do Cristo no mundo. Depois, nesse tempo comum, a liturgia vai dar um ênfase maior na vida pública de Jesus, de como ele passou vivendo bem, fazendo bem, né, cumprindo a profecia messiânica. Né? Então, a liturgia vai nos ajudar a ver isso nos tempos, né? E a plenitude é a questão da Páscoa, né? A entrega total, a doação da vida da Páscoa. Então, cada tempo litúrgico vai nos situar nessas dimensões da vida de Cristo. É claro, mas por que a Páscoa, muita gente tem essa confusão de pensar que às vezes o Natal é a festa mais importante, mas nós sabemos que é a Páscoa. Por que a Páscoa é o momento mais importante da vida litúrgica da igreja? Porque na Páscoa se realiza a salvação, né? A entrega total, a salvação. O Natal e a Páscoa são duas festas que complementam. Eu acho que as duas estão... O Cristo que vem no Natal, que chega no Natal, é o Cristo que se entrega, que se doa a sua vida para a salvação, né? A missão de Jesus no Natal é aquilo que vai concretizar-se na Páscoa, né? É o Salvador que vem, né, trazer a salvação, e essa salvação se realiza na Páscoa. Então, às vezes, a tendência das pessoas é se preocupar muito com o Natal, né, achar que o Natal é a festa mais importante. Mas as duas festas se complementam. Claro, o ápice da festa está na Páscoa, né, na salvação oferecida, na entrega da vida de Jesus, para a nossa salvação. Agora, a gente observa também que o ano litúrgico, nessa dinâmica, né, de celebrações, solenidades, tudo, a gente observa o padre sempre com uma veste de uma cor diferente. É claro que nós, como sacerdotes, sabemos que não é pelo bel prazer do padre chegar lá e escolher uma cor, colocar e sair para celebrar. Tem um sentido, não tem, padre? Sim. Relaciona para a gente o sentido dessas cores com aquilo que é celebrado. Tá. Cada tempo litúrgico, ele traz uma cor. Por exemplo, o tempo da Quaresma, que é uma preparação para a Páscoa, e o tempo do Advento, que é a preparação para o Natal, ele traz a cor roxa. A cor roxa, ela é uma cor que nos leva a uma reflexão. No tempo do Advento, é uma introspecção, uma preparação para a grande chegada. E no tempo da Quaresma é uma introspecção que nos leva a um questionamento pessoal, ao arrependimento, para a conversão. A conversão é o morrer, né, a tristeza do pecado para a alegria da vida nova que vai chegar na Páscoa.
Então, esse é a cor roxa. No tempo de festa, de solenidade, a igreja coloca o branco, né, com o significado da alegria, né, da alegria, da festa, da festividade, né. Então, geralmente a igreja usa o branco ou o dourado. E existe uma outra cor também litúrgica, que é a vermelha, que geralmente a igreja põe simbolizando nas festas que simboliza ou a entrega da vida, né? Por exemplo, nós usamos o vermelho no Pentecoste, que é derramamento do Espírito Santo, mas na entrega da vida que vai ser na celebração do Domingo de Ramos, que é a preparação da Semana Santa. E nós temos a outra cor, que é o verde, que é a cor mais usada, que é no tempo comum. O tempo comum é um tempo que tem 34 semanas, então é a cor mais vista. O verde, ele simboliza a esperança, né? A esperança do cristão na vida eterna, a esperança do retorno do Cristo, da segunda vinda de Cristo. Certo. Aí observamos também que aqui no Brasil tem uma pessoa que já soprou para mim já uma mensagem, que no Brasil nós temos também a cor preta, que no Brasil está em desuso, mas em alguns lugares é utilizado para momentos específicos, né? Como, por exemplo, a celebração dos fiéis defuntos, exéquias e esses momentos que significam, por exemplo, também na Sexta-feira Santa, onde a igreja chora diante da morte, né, de Nosso Senhor e vive o seu luto. Padre? Sim. Existe também a cor rosa, que eu não citei, né, que ela é usada em duas ocasiões, no Advento, no terceiro domingo do Advento e também no quarto domingo da Páscoa, que tanto no Advento quanto na Quaresma é a expectativa da alegria de uma grande chegada ou de um grande acontecimento. Certo. Agora, as dimensões, a vida de Cristo, claro, ela em tudo nos ensina e as cenas dos evangelhos nos mostram isso, para a gente contemplar o mistério de Cristo, né, em cada evangelho que é lido, em cada celebração que nós ressaltamos a vida do Senhor. Mas como é que a comunidade pode vivenciar melhor o tempo comum, diante desses aspectos que nós estamos falando e das suas características? Para quem vai na igreja, para quem procura viver a dinâmica sacramental, como melhor aproveitar esse tempo? A igreja nos convida, talvez a espiritualidade do tempo comum seja que nós possamos vivê-lo na Eucaristia e na nossa oração cotidiana, ou seja, buscar vivenciar no nosso dia a dia tudo isso que nós vivenciamos, aprendemos ou vivemos tanto na Eucaristia quanto na nossa oração, né? Espelhado no Evangelho de cada dia, nos exemplos de Cristo, né? Tentarmos especificar isso em nossa vida, viver isso em nossa vida, né? Um chamado nosso é testemunhar, né? No nosso dia a dia, Jesus Cristo. Certo. Vamos agora a mais participação, Padre, porque nós temos muita gente deixando sua mensagem, tanto no nosso Facebook como no nosso Instagram. Sim, nós temos aqui a participação da Norma Martem, da Lucimar Aparecida Pérez, temos a participação também do Ribeiro, a Maria do Carmo Pita, a Ivanilde Laranjeira e o Edilson Mesquita, várias outras pessoas ainda nos acompanhando. O padre citou agora a respeito da cor verde, que é a cor desse tempo comum. Padre, e tem algum dia durante esse tempo comum, essas 34 semanas, em que se pode usar outra cor a respeito de alguma festa da igreja que está dentro do tempo comum? Olha que interessante, né, Padre? Por favor. Sim, a igreja no tempo comum ela é chamada a vivenciar também a vida dos santos, né? Ela celebra os santos, aqueles que... A igreja, quando ela celebra um santo, ela quer nos colocar eles como exemplo no segmento de Jesus Cristo. E a cada santo que nós celebramos, existe uma cor, né? Existe existe a cor usada vermelho, existe a cor branca, existe a vermelho e a branca são as que mais se usam
usa na vivência dos santos. Então, dificilmente se usaria o roxo no tempo comum. Não se usa o roxo no tempo comum, nem o preto na celebração dos santos. Na celebração dos santos, geralmente, pode-se usar o branco ou o verde. Ou o vermelho, desculpa. A gente também chama atenção para as missas votivas, né? No tempo comum, há uma possibilidade de, durante a semana, sendo uma celebração do tempo comum, o sacerdote pode fazer a opção por um outro formulário, né, dependendo daquele momento que ele está vivenciando, não é isso? Sim, existem as missas votivas que é permitida no tempo comum, né? Por exemplo, a missa do Sagrado Coração de Jesus, uma paramentos brancos. Paramentos brancos, missa do Espírito Santo, paramentos vermelhos, né? Uma missa de um apóstolo, de uma devoção específica, paramentos vermelhos, né? Então a igreja permite no tempo comum, sim, esse formulário dos santos e essas missas votivas. Coisa que em outros tempos, por exemplo, no Advento e Quaresma, talvez não é permitido pela liturgia. E numa missa específica também pelos fiéis defuntos, ou como nós temos o hábito, né, de sétimo dia ou de corpo presente, que está um pouco em desuso, mas usar paramentos roxos. Sim, como você disse, nós não temos esse costume de celebrar no sétimo dia usando a cor roxa ou preta, mas a liturgia ela permite, né, se for uma missa votiva pelos defuntos e usar, né, ou uma missa de corpo presente também. Tá certo. Agora, nós temos aqui mais uma pergunta, as características, assim, cada tempo que nós abordamos aqui, que nós falamos, ele nos prepara para um momento. Mas o tempo comum, ele tem algumas falhas, por assim dizer. Não falhas no sentido de erros, mas falhas no sentido de continuidade. Por que isso, padre? Agora, por exemplo, nós vamos viver a primeira parte, né? Nós não vamos continuar de uma forma sequencial até o final das 34 semanas. O que acontece no ano litúrgico aí? O ano litúrgico, ele inicia com a preparação para o Natal, né? Às vezes uma pergunta, talvez, que muita gente a diferença do ano litúrgico com o ano civil. O ano civil começa no dia 1º de janeiro, mas a liturgia, ela começa o ano litúrgico com o Natal. Então, por isso, o ano litúrgico ele começa antes. Ele começa na última semana de novembro, para que possa celebrar o Natal. Após celebrar o Natal, né, a festa da Epifania, então a igreja termina o tempo do Natal. Da Epifania até a Quaresma fica-se um tempo. E nesse tempo se coloca uma parte do tempo comum. A primeira parte. Então o tempo comum ele é dividido em duas partes. A primeira parte que é após o Natal até o início da Quaresma e a segunda parte que vai iniciar-se depois do domingo de Pentecostes. Depois do domingo de Pentecostes. Domingo de Pentecostes. Nós celebramos domingo passado agora o batismo do Senhor, que é o primeiro domingo do tempo comum, né? Então nós começamos no tempo comum ver os mistérios da vida de Jesus Cristo depois do batismo. Esse ano a gente vai viver nessa primeira parte umas 9 semanas do tempo comum. E depois retornaremos após Pentecoste as outras demais semanas que faltam até a 34ª, que é a solenidade de Cristo Rei do Universo. Tá certo. O padre Everaldo da Luz Silva, administrador da paróquia Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos e juiz do Tribunal Eclesiástico. Muito obrigado pela sua participação. Queria que o senhor deixasse a sua mensagem para quem está nos acompanhando em casa. Afinal de contas, são pessoas que vivenciam a liturgia nas suas comunidades, nas suas paróquias, nas suas dioceses. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, também, por que não, um convite para que as pessoas pudessem viver de modo profícuo, eficaz, o ano litúrgico. Que o Senhor possa nos dar a graça de através do tempo comum, nós podemos conhecer mais os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, não só conhecê-lo, mas vivê-lo na nossa vida, que o tempo comum possa nos ajudar a testemunhar Jesus Cristo no nosso dia a dia, né? Nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Que o Senhor nos dê essa graça, que o Divino Pai Eterno nos abençoe. Amém. Padre, tudo de bom, fica com Deus. E a gente espera receber o senhor aqui mais vezes, né? Muito obrigado pelo convite. Principalmente trazendo para nós aí uma realidade tão importante. Eu já falei para o Padre Cristiano e com certeza ele já esteve conosco, inclusive quando foi daquele seminário do Acordo Brasil Santa Fé.
mas nós esperamos voltar a falarmos mais sobre as realidades do direito da igreja, daquilo que toca a vida dos fiéis. Muitas dúvidas e muitas pessoas querem saber sobre esta realidade que rege o ordenamento jurídico da igreja. Quem sabe sobre nulidade matrimonial? Eu acho que nós vamos pensar isso, né, Vanessa? Vamos pedir aí para o pessoal da produção já pensar um programa sobre nulidade matrimonial. É uma realidade recorrente nas nossas comunidades e o povo precisa ser bem instruído, por que não aqui também no nosso programa. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, berço da devoção ao nosso Deus de amor, está passando por uma restauração, mas as celebrações continuam normalmente durante os trabalhos. Quem conta os detalhes desse processo é a repórter Daiane Rodrigues. Vamos acompanhar. A Paróquia Divino Pai Eterno, mais conhecida em Trindade como Igreja Matriz ou Santuário Velho, está passando por um processo de restauração na estrutura, para dar mais segurança e garantir bem-estar aos devotos que visitam o local. Comodidade, bem-estar, segurança, para que você possa rezar, para que você possa trazer ao seu coração o seu voto, a sua promessa. E mesmo aí de casa, pela TV Pai Eterno, você que tem que rezado toda manhã e toda tarde aqui do Santuário Matriz, acompanhado das missas, celebrações aqui, novenas do Santuário Matriz, para que isso continue, para que esta Casa Santa leve a você a devoção ao Pai Eterno. Nós estamos fazendo essa manutenção tão importante para nós, tão importante para você. Desta vez, está sendo realizado todo o escoramento das vigas das duas torres, uma forma de manutenção, já que com o tempo vem o desgaste natural da estrutura. Nós estamos trocando este madeiramento. Boa parte do madeiramento da torre será trocado, retirado e colocado outro, sem desfazer as torres, sem derrubar as torres, nada disso. É um trabalho realmente minucioso, um trabalho importante de engenharia, onde as torres são escoradas, retirado o madeiramento, colocado outro madeiramento no local. Também, aproveitando já este trabalho, será feita toda uma barreira química contra cupins ao lado e ao redor da Igreja Matriz, Santuário Matriz do Divino Pai Eterno. Em estilo barroco e com tonalidades azuis na fachada, a construção possui traços da antiguidade e carrega consigo toda uma tradição. Por esse motivo, a Igreja Matriz, fundada em 1912, é tombada pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Patrimônio Cultural Material do Brasil. Por isso, para passar por restauração, é preciso da avaliação e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do Brasil. Esse reconhecimento é muito importante. Poucas igrejas no Brasil são tombadas. Demonstra que é um local não só de devoção, mas também um local cultural, onde a história do Brasil aconteceu. Foi na Igreja Matriz que a devoção ao Divino Pai Eterno se consolidou com o povo de Deus que vinha em procissão com pedidos e agradecimentos. E hoje o local recebe milhares de devotos. Por isso, a preocupação em oferecer comodidade. Ela já completa agora 108 anos. Já passou por algumas reformas, manutenções, mas a estrutura é a mesma. Boa parte do madeiramento, escora que segura é a mesma até hoje. Por isso, essa preocupação, ano após ano, década após década, a preocupação de manter esta obra que é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Mesmo com o processo de reparos, a Igreja Matriz continua funcionando normalmente, sem qualquer alteração nos horários das celebrações. Apenas o acesso passou a ser somente pelas portas laterais, já que a principal está interditada.
A gente conseguiu manter o máximo de tempo possível até o mês de fevereiro, com as obras acontecendo e, ao mesmo tempo, as celebrações acontecendo também. Mas fomos informados pelo próprio Infam e pelos engenheiros que, na hora de corrigir contra o cupim, realmente é preciso fechar a igreja matriz. Então, por um mês, no mês de março, a gente pediu que fosse assim, para não atrapalhar a Semana Santa, as celebrações de abril. Então, no mês de março, a igreja matriz ficará fechada. Nós celebraremos ao lado da igreja matriz. A previsão é que essas manutenções sejam finalizadas em maio, para que assim romeiros de todo o país possam celebrar os 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno na Romaria 2020. Parabéns à Paróquia Divino Pai Eterno, que está realizando a manutenção das torres do nosso Santuário Matriz para acolher bem os devotos que acompanham a festa de Trindade e que visitam o Santuário Antigo. Agora é momento de interagirmos com você que deixou sua mensagem em nossas redes sociais. Vanessa, como é que está o movimento? Hoje tem live, nós estamos ao vivo para o Facebook também, muita gente acompanhando através dessa plataforma, né, pelo YouTube. Como é que está aí esse movimento das nossas redes sociais? Tem muitas pessoas participando. Padre, infelizmente a gente não consegue falar o nome de todas essas pessoas, mas o nome daquele devoto que a gente fala está representando todos que estão participando conosco. A Andréia Camelo pede por toda a sua família. Nós clamamos ao Pai Eterno uma bênção especial para a família da Andréia. Também pela família, pela saúde da Ângela Brol, que pede pelos seus familiares e também por todos os padres e as irmãs aqui da AFIP e também que estão conosco aqui na TV Pai Eterno. A Priscila de Oliveira Matias clama ao Senhor pela bênção da saúde e lembrando que hoje ainda tem bênção da saúde aqui no programa Pai Eterno, nós apresentamos a sua intenção, Priscila. A Eliene de Guarulhos pede pelo seu casamento, a Ilma Maria também pela restauração do seu matrimônio e pela vida do seu filho, Antônio Marcos, e a Rosiane Rolim pede pela paz no mundo e por todos os seus familiares. Tá certo, desde já muitíssimo obrigado a todos os que estão ligadinhos no nosso programa. Chegou o momento de meditarmos com o pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje. Para nesta terça-feira, Santo Afonso nos ensina como se deixam bem conhecer no momento da morte as verdades da fé, para maior tormento daquele que viveu mal, especialmente se era uma pessoa consagrada a Deus, já que para o servir tinha mais facilidade, mais exemplos, mais inspirações. Ó Deus, que pena será para essa pessoa pensar e dizer: repreendi os outros e fiz pior do que eles. Que dor não sofrerá, lembrando-se de ter ridicularizado as práticas de piedade dos outros como fraquezas de espírito e de ter louvado certas máximas do mundo de estima ou de amor próprio. Já que te é dado tempo de evitar tão deplorável morte, dá-te pressa em aproveitá-lo. Não demores até que venha o tempo em que não poderá remediar o mal. Não demore sequer um mês, nem sequer uma semana. Quem sabe se a luz que agora Deus te dá, na sua misericórdia, não é a última graça e a última exortação que te faz? É loucura não querer pensar na morte, que é certa e da qual depende a eternidade. Mas maior loucura ainda é pensar nela e não se preparar. Faze agora as reflexões e resoluções que farás então. Agora com fruto, então sem fruto. Confia no Senhor, para que Ele te salve diante de tão grande desconfiança da tua salvação. Nós possamos buscar o caminho de Deus e, ao voltarmos para o Senhor, louvá-lo e bendizê-lo com as nossas forças. Agora, Vanessa, vamos registrar mais algumas participações.
Sim, Padre, hoje nós queremos acolher na família Pai Eterno, na nossa família de amor, novos associados da Associação Filhos do Pai Eterno. A Maria Joselino, de São Paulo, a Rosa Brígida, de Foz do Iguaçu, a Jaqueline Oliveira Rodrigues, do Rio de Janeiro, e o Geraldo Luiz de Souza, de João Pessoa. E, é claro, tem aniversariante também hoje, os nossos associados, a Anália Cândida Rodrigues, o Hilário Antônio Peloso e também a Vera Paula Grabski. E, Padre, nós temos uma aniversariante também que vai falar ao vivo com o senhor no programa de hoje. É a Laura Aparecida Santim. Bom dia, Laura. Bom dia. Laura, você está falando de onde? De Dracena. De Dracena. Deus abençoe a Laura Aparecida de Dracena, no estado de São Paulo. Amém. Laura, eu fiquei sabendo que hoje é o dia do seu aniversário, é isso? Isso. Parabéns, Laura. Deus te abençoe, te fortaleça e proteja, viu? Aham. Laura, você quer colocar uma intenção especial para esse momento aqui no nosso programa? Eu quero, né? Estou super feliz, né? Tá falando aí. Que Deus abençoe todo mundo, né? Laura, você mora onde aí em Dracena? Eu moro aqui perto da Santa Casa, na rua São Paulo. Você mora sozinha? Não, eu tenho com meu marido. Mora com o esposo. Isso. A sua família é toda daí, Laura? Meus pais são. Eu tenho um irmão que é de fora, né? De onde? De Brasilândia, aqui perto. Como é que é o nome do irmão? Vamos colocar também em oração. José Carlos Santim. José Carlos Santim. Isso. E como é que é o nome do esposo da Laura? Joaquim de Oliveira. Olha, vamos rezar pelo esposo, né? O Joaquim. Joaquim prepara um presente bonito para a Laura aí, porque ela merece, né? Você não acha, Vanessa? Com certeza, Padre. Isso, olha, nós vamos pedir muitas bênçãos e graças para a vida da Laura. Laura, você é devota do Pai Eterno e colabora na família Filhos do Pai Eterno, não é mesmo? Isso. Como é que é? Você recebe mensalmente a carta do Padre Robson? Recebo. Você sempre acompanha essas mensagens? Acompanho. Recebi a imagem. Gostou da imagem? Adorei. Olha, o Padre Robson está te acompanhando, agradece a imagem para ele. Então, agradeço sim, fiquei feliz. Que bom, Laura. Olha, a gente fica muito feliz, satisfeito de poder te ouvir, acolher sua intenção de um modo especial, rezando pela sua vida. Laura Aparecida Santim Oliveira, da cidade de Dracena, no estado de São Paulo. E queremos agradecer, viu, Laura, pela sua vida, pela sua família. Nesse momento, deixa o Padre rezar por você. Coloca a mão no seu coração, Laura, e deixa o Padre rezar por você. Divino Pai Eterno, em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, alcance através desse meio de comunicação, que é a TV, a vida da Laura e de todos os aniversariantes. E na pessoa dela, ó Pai, eu abençoo cada um daqueles que fazem parte desta família de amor e que nos possibilitam evangelizar. Que o Senhor abençoe a Laura para que ela continue dando testemunho de filha amada do Pai Eterno, colaborando para a expansão dessa obra, para a edificação da casa do Pai, e que ela receba sempre em sua casa a bênção, a graça, a proteção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Laura? Amém. Parabéns, forte abraço, viu? Obrigada. Aí, que beleza, né, Vanessa? Hoje a Laura fazendo aniversário, dia de festa lá, né? Deve ser um momento especial, não é mesmo? Com certeza, Padre. E é o momento de apresentar a sua vida, você que pediu a intenção agora, uma bênção especial da saúde. Para você, para sua família, você que está no hospital, você que está em casa sentindo dores, fazendo algum tratamento médico, vamos acolher a bênção do Pai Eterno sobre a nossa vida. É isso mesmo. Agora vamos tomar posse dessa bênção para a saúde, de um modo especial para os enfermos e para aqueles que precisam consolidar a sua saúde para melhor trabalhar e servir a Deus. Senhor, nosso Deus, que passastes fazendo o bem e curando os doentes, e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós vos suplicamos pelos nossos irmãos doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança.
para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem, com a vossa ajuda, um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos doentes. Curai as suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém. Momento de nos consagrarmos ao Divino Pai Eterno. Eu queria que mostrasse aqui as nossas intenções. São muitos os pedidos que chegam aqui à TV Pai Eterno, à família Filhos do Pai Eterno, por você que responde à carta mensal do Padre Robson, por você que participa da evangelização e que escreve nesse espaço específico da carta os seus pedidos de oração. Essa é a nossa motivação para rezar. Nós queremos consagrar você, seus pedidos e agradecimentos ao Divino Pai Eterno. Vamos rezar juntos, voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos. Muitíssimo obrigado, Vanessa, pela sua participação e de todos aqueles que deixaram sua mensagem através das nossas redes sociais. Nós agradecemos a sua companhia e esperamos você até o próximo programa. Que o Pai Eterno sempre abençoe você e a sua família. Tá certo, vamos pedir a bênção de Deus para as nossas diversas necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre vós e vossas famílias e necessidades a alegria, a saúde, a paz. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe, os anjos te protejam e até o nosso próximo encontro. Lembre-se sempre que uma chuva serena da graça de Deus possa cair sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e as suas diversas necessidades. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Pai Eterno.